Olá, galera! Chegando na terceira parte de nosso diário virtual da produção do meu novo livro, né? Que é uma fantasia de tons de aventura e ação. E o que acontece? Se no primeiro nós pensamos sobre a questão de fazer a pesquisa básica sobre o tema, depois fazer um rascunho do roteiro, a terceira parte envolve, nessa terceira semana, pegar e definir mais do protagonista. Que a ideia básica é que vamos ter uma disputa dentro desse mundo de fantasia e o protagonista vai ter que enfrentar os outros grandes clãs que sempre ganham dentro dessa disputa. E a ideia é que cada clã ele vai ter sua origem, né? E ao mesmo tempo o protagonista vai ter que conseguir uma coisa extra para conseguir pegar e lutar contra os clãs. É aquela coisa que tem muitas histórias, né? Não, tem todos os elementos e existe alguém capaz de controlar todos, ou que existe um elemento que ninguém controla, ou um elemento que foi desconhecido, uma coisa bem comum em muitas histórias de fantasia, ficção, aquele clã que foi esquecido pelo tempo, aquele capaz de controlar os poderes ao mesmo tempo, sabe? Claro que existe uma coisa muito além de história de poderzinho, que é e o protagonista, e o porquê que ele tá lá, o que que ele tá fazendo. Então, vamos discutir um pouco, sem entregar detalhes do livro, mas como eu vou fazer justamente para desenvolver ele durante essa semana. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros Aventuras, e esse é o meu vlogzinho de escrita. Primeiramente, uma coisa que eu estou usando de base é contos de fadas clássicos para poder pegar e estruturar a história. Então, o que eu estou fazendo é pegando uma série de contos de fadas que tem algum elemento específico em comum e juntando todos eles para montar justamente o passado desse reino que eu tô criando, né? Então, a ideia básica é que cada clã é descendente de um herói, e com isso, com base justamente em cada um desses heróis de contos de fada, eu vou poder pegar e criar e desenvolver a minha história. Só que existe esse outro elemento ué, mas se eles são heróis, por que é que diabos o protagonista gostaria de pegar e se tornar o novo herói? O que que tá acontecendo? O que que impulsiona ele o suficiente para ter que enfrentar essa galera num torneio no qual ele pode ser quebrado literalmente o protagonista para isso. E uma coisa bem interessante de vários cursos de escrita que eu fiz é que é o conceito de que aquilo que move um personagem é um trauma que precisa ser superado. Ele tem algum grande problema que está fincado forte nele e que a personalidade dele envolve justamente os processos para ele disfarçar esse problema, e a história justamente envolve ele superar esse problema. Existe sim um tipo de personagem, que são aqueles personagens ditos fixos, né? Que a ideia é que eles têm as coisas muito bem resolvidas, e a ideia é que a história vai mostrando ele passando, esses personagens fixos, passando pela vida das outras pessoas e transformando a vida delas. Então, na verdade, são as micro-histórias pessoais dos outros que vão sendo transformados, né? Na verdade, a ideia é de que o personagem já tem uma coisa fixada e ele só vai crescendo e expandindo aquilo que ele tem, né? Vamos pensar em Dragon Ball, por exemplo, né? Onde o protagonista não só vai ter uma grande transformação emocional ao longo de Dragon Ball Z, ele só vai ampliando e se desenvolvendo, vai tendo os novos filhos, vai tendo os novos relacionamentos, ele vai crescendo e ampliando. Tem um grande trauma para superar. Quem tem trauma, na verdade, é o Gohan, coitadinho, aquilo que ele passa ao longo de Dragon Ball, e talvez por isso seja um dos personagens mais interessantes, né? E talvez por isso que a gente goste muito dos vilões que se tornam heróis, como o Piccolo, o Vegeta. Em Cavaleiros do Zodíaco temos o Ikki de Fênix, né? Posteriormente a gente tem o Canon de Gêmeos, que volta como herói na terceira fase, né, que é a saga de Hades, né, que ele começa como Cavaleiro de Dragão Marinho, de Poseidon e volta, né. Então, muitos desses personagens eles são justamente, a coisa que nos torna tão interessantes é que eles começam de um jeito e vão se transformando radicalmente. Mas não que a personalidade deles muda, mas que os interesses que eles estão quebrados por dentro, que eles têm grandes problemas internos que eles passaram, né? O Vegeta, ele perdeu a família dele, que foi explodido no planeta dele pelo
poderoso Frieza, né? Em Cavaleiros do Zodíaco temos todo o treinamento horrível que passou o Ikki. Muitos personagens da Disney, se a gente percebe, eles são órfãos justamente por causa disso, porque vocês têm um trauma a ser superados. O mais clássico deles, inclusive, é o Rei Leão, né? Que tem a questão da perda do pai dele, que inclusive o Rei Leão é baseado em um outro clássico de fantasia medieval, entre aspas, né? Quase um dark fantasy, sendo que esses termos não são muito utilizáveis porque são bem termos recentes, né? Não são termos da época, né? Mas se pensarmos a obra Hamlet de Shakespeare, que inspira muitas histórias de fantasia, de guerra de poder, né? Nós temos justamente o Hamlet, o protagonista, ele tem um trauma brutal que ele vai tendo que trabalhar aquilo de alguma forma, e esse é o núcleo que move toda a história, né? Então, e mesmo em Cavaleiros do Zodíaco, a maioria dos personagens tem tudo o passado sofrido, né? Os coitadinhos dos órfãos que foram treinados desde pequenos, né? Então, mesmo o Goku, ele tem um pequeno trauma que é a perda do avô, só que isso só vai ser estruturado mesmo no começo, só um pouquinho no começo de, do Dragon Ball na verdade, principalmente do Dragon Ball Z, né? Onde a gente tem a questão dele descobrindo o planeta que foi explodido dele, a questão do filho dele que ele tem que proteger, né? Mas depois ele para e só aquele crescimento que a gente conhece, né? Então, a ideia básica é ver um trauma importante para o protagonista que ajuda a definir sua personalidade. Lembrando que todos nós temos traumas de variados portes que a gente tem na nossa vida, né? Fora com as pessoas que a gente conhece, e que a gente vai lidando de diversas formas, né? E então, a partir desse conceito, como estruturar, encaminhar um personagem. E que ser alguma coisa ligada também diretamente ao tema da história. Como eu disse, né? Tem uma linha de contos de fadas que eu peguei, que tem um tema em comum, juntei todos, e aí como o trauma passado do personagem liga com isso, e como ele consegue pegar, e como também o poder, a habilidade que ele vai ganhar, vai desenvolver e treinar, vai ter a ver diretamente com esse processo de superação, essa necessidade dele pegar e superar seu trauma interno para poder pegar e superar isso. Lembrando que existem outros traumas externos também que a gente acontece, né? Vamos pensar, por exemplo, em como treinar seu dragão, né? Onde temos toda a questão dele ser ter toda a cobrança do protagonista, por ele ser filho do chefe, e ao mesmo tempo, toda aquela questão de que ele é muito mais intelectual, enquanto toda a tribo é muito mais aquela coisa da força, do desenvolvimento físico, né? E ele vai numa linha totalmente diferente de como lidar com dragões, né? Inclusive, isso vai evoluir para uma questão de um trauma, né? Quando justamente ele lida com o dragão pela primeira vez, onde ele tem um acidente que ele causa no dragão, e ele tá até fazendo as coisas para superar aquele problema que ele tem, sabe? Então, é bem interessante isso. Então, a partir daí que eu vou pegar e organizar, e estruturar e ficar essa semaninha fazendo esboços, rascunhos, até poder pegar e chegar num personagem interessante. Lembrando, né, como eu falei, o Rei Leão é baseado em Hamlet, o clássico da vida de inseto da Disney, outro clássico da Pixar. Ele originalmente era para ser uma releitura de A Formiga e a Cigarra, e depois ela pegou elementos do clássico Sete Homens e um Destino, que também é uma releitura do clássico Os Sete Samurais, né? E mesmo o nosso clássico Toy Story, antes dele pegar e se desenvolver como a gente conhece, ele era originalmente uma releitura da história clássica do Soldadinho de Chumbo, né? E aí, lembrando que existiam outras histórias de brinquedos similares, como o Quebra-Nozes, por exemplo, que teve várias releituras recentemente. Então, e pensa, vários filmes clássicos da Disney, eles pegam algumas lendas clássicas, só que fazem de forma diferente. Acho que um dos mais diferentes, inclusive, que eles pegam uma base e eles vão em outra direção, é, inclusive, o Frozen. O que acontece? O Frozen é inspirado no clássico a, que é a Rainha da Neve. E em A Rainha da Neve, nós temos duas crianças que são separadas, porque um delas é um menino que foi raptado pela Rainha da Neve e que está ficando sem sentimentos, sem coração, né? Então a irmã vai pegar e vai atrás dela para poder pegar e
lidando com bruxas e outras coisas no meio, para poder pegar e tirar o irmão justamente desse encantamento que tá tirando as emoções dele. Então, isso num resumo grosseiro, gente. A Rainha da Neve é uma coisa bem mais elaborada e interessante isso nos contos clássicos do Hans Staden, né? Só que em Frozen foi invertido. Aqui a Bruxa da Neve Superpoderosa, ela é a protagonista, ela é a irmã, cujos poderes estão descontrolados e ela mesma está se isolando das coisas, sabe? Então é uma inversão eles basicamente fundiram os protagonistas com o vilão e inverteram vários para pegar e criar isso. O filme Cruella, por exemplo, eles pegaram 101 Dálmatas, que é uma criação, até onde entendi, original deles, e eles inverteram total a lógica da Cruella. Não transformaram os outros heróis em vilões, mas disseram, e num mundo alternativo, onde a Cruella ela não fosse tão má assim e usasse as capacidades dela para coisas importantes, como que seria? Isso é uma coisa bacanuda. Uma outra releitura também que a gente teve, né? Também é o Malévola, onde é contado também a história de um ponto outro de vista dos contos de fada, né? E aqui fica até um exercíciozinho. Vamos pegar um conto de fadas que você conhece e vamos inverter. Pega uma historinha que você gosta e crie. E se o protagonista, ao invés de vilão, fosse e se o vilão fosse, ao invés disso, o herói da história? Nem precisa manter o protagonista anterior. Vamos, se quiser, vamos manter todo mundo como o herói, né? E botar algum vilãozinho novo de repente. Ou se você quiser, pega dois contos de fadas diferentes e bota para os dois protagonistas. Como seria se os dois protagonistas interagissem, né? Vamos pegar e fazer esse exercício criativo para poder pegar e ajudar a desenvolver as ideias. Coloque aqui nos comentários se vocês quiserem os resultados desses exercícios. Se vocês escreveram outros livros, outras obras, bote aqui embaixo seus contos de fadas favoritos e até o próximo vídeo. Falou!